eu queria deixar alguns aspectos aqui antes de começar a falar. A primeira questão, do que diz respeito à religião, que alguns de vocês talvez não tenham essa ideia ou esse conceito, mas isso já foi revisado, isso já foi estudado, de que todo homem necessita de uma crença e de uma religião. Todo homem, independentemente de quem ele seja. Porque o homem sempre tem uma carência de se apegar a alguma coisa maior do que ele mesmo, tá? Então, independentemente de qual nome seja esse objeto, ou que ele dê o nome a esse objeto, não deixa de ser uma religião. O carro dele, a casa dele, a inteligência dele, ou qualquer outra coisa que ele acredite, ou então que para ele seja suficiente ou até autossuficiente. Então todo homem ele tem uma necessidade de crença e de se apoiar em algo além dele mesmo. Então quando nós percebemos no indivíduo a necessidade e o despertar da busca dessas evidências, para nós aqui, que houve esse despertar de saber quem é Deus e aonde Ele se manifesta, a nossa procura e a nossa busca se dedica e se direciona exatamente a isso. O que Ele demonstrou de si mesmo com fatos e com atributos pessoais. Então nós não temos interesse, sequer vontade, de eleger nada aqui nesse mundo, nada aqui nessa vida, como força suprema. Porque eu tenho dizendo sempre isso. Se Deus existe, Ele é capaz. E se Ele é capaz de fazer o que Ele quer fazer, inclusive isso, de provar a sua existência, como também a sua vontade. E os nossos objetivos com a revelação dEle, é exatamente isso, trabalharmos aquilo que Ele decidiu e julgou importante cada um de nós saber e conhecer dEle. Porque se há uma contradição, eu já quero até identificar ela aqui hoje, essa contradição no homem consiste nisso, dele acreditar que ele tem autoridade para eleger força suprema. Ele não tem autoridade para eleger força suprema, por quê? Porque essa força que ele acredita ser maior do que ele mesmo, vai ter que provar para ele competência, capacidade, para assumir isso, a superioridade dele mesmo. Então religião é uma complexidade, religião é mesmo um desafio para todos nós, porque enquanto você realmente não encontrar essa causa mais suficiente do que você mesmo, e gloriosa nesse sentido de provar que merece ser adorado por você, você não tem um Deus. Então não adianta você querer substituir isso que eu estou falando aqui por qualquer objeto. Então dizem vocês aí, eu digo àqueles que estão no mundo, respeitem a religião das pessoas, ou então, de que a religião seja importante na vida das pessoas, da qual elas têm que se apegar a alguma coisa. Então quer dizer o quê? Que a fantasia e a ficção pode ter algum efeito na vida dessa pessoa? Porque o fato dela acreditar não quer dizer que isso exista. Isso, para existir, a ação suprema precisa ter uma manifestação própria, e direta, e objetiva, e mostrar capacidade e competência. Até lá, senhores, nós estamos à deriva, sem um Deus, como já dizia o meu Senhor, sem um pastor, sem uma direção, estamos abandonados. Então há uma causa, há uma ação, há um testemunho, há uma fonte, há uma raiz de deidade, de imutabilidade, de transcendência divina, de sabedoria divina, e Deus se prontifica em revelar à humanidade esses atributos, e é disso que o pastor, eu gostaria já de antemão, dizer à igreja, que o equívoco do homem de querer eleger um Deus para si mesmo, sem deixar de que Deus se revele a ele, é tão contraditório quanto a religião agora se prontificar exatamente em eleger um local onde Deus está. É tão contraditório você querer dar um nome, eleger
um Deus na tua vida e dar a ele esse nome, como também contraditório seria você dizer Deus está ali, Deus está aqui, que na verdade para nós o tema aqui hoje é santuário. Se eu não posso eleger uma força suprema sem que ela me prove competência e capacidade, eu também não posso dizer que ela habita ali, está ali naquele lugar, que nas escrituras se definia por santuário e como também é reconhecido em todo tipo de religião. Volto a repetir aqui. Eu não tenho autoridade para eleger Deus ou sequer descrevê-lo sem ele se revelar, como também dizer o local aonde ele está. Cabe a ele, não a nós. Então, nosso desafio é saber se realmente existe revelação. E se existe revelação, saber exatamente quais são os elementos que foram transmitidos ali. E aí é onde a gente trabalha a fé. Evangelho não é isso? Ele veio, desceu aqui, se apresentou, se personificou, se revelou, falou, concluiu e cumpriu a obra messiânica. E a igreja é uma consequência disso. Da revelação da vida dele, da obra dele, e a gente segue em fé, se instruindo, se alimentando, se edificando por aquilo que foi comunicado dele. Porque nós não temos autoridade de definir sequer, de prescrever fé. E eu queria começar por esse detalhe aqui, voltado a esse erro do homem querer achar que ele possa eleger um lugar para Deus, um local para Deus, aonde ele resida. Eu queria que os irmãos abrissem um texto para mim, de Mateus capítulo 12, verso 4. Vou voltar aqui para um detalhe importante histórico, irmãos. Que a religião, ela sempre teve essa qualificação, ou essa pretensão de querer estabelecer um lugar sagrado, né? E tanto lá no Egito, como também para os assírios e babilônicos, o conceito e a ideia de lugar sagrado era o mesmo, porque eles definiam, diante dos deuses que adoravam, eles definiam que para esses deuses deveriam ter um santuário construído, e um complexo templo, aonde representasse exatamente isso, aonde esse Deus habita, opera e está, o seu universo. Então todo o paganismo, qual seja ele, a sua raiz, todos sentiam essa necessidade de definir um local e um lugar aonde o Deus que eles adorassem habitasse, estivesse, da qual eles pudessem inclusive olhar, presenciar. Há traços parecidos tanto com a religião egípcia como também babilônica, que a característica enfatiza isso, que a superioridade e a santidade dos deuses que eles adoravam, ela tinha um local, em um lugar específico. Quando nós entramos na história de Israel e do povo judeu na primeira aliança e na primeira dispensação, encontra-se ali com este povo o mesmo tipo de conceito e de ideia, mas ali já é apostasia total. Tá? Eu digo Israel, a primeira igreja, da primeira aliança, e por isso antiga, porque a segunda se estabeleceu. Então enxerga Israel como um tipo de igreja, naquela época, que incorporou e assimilou para si culturas pagãs, de civilizações que estavam dividindo tempo, espaço e também espaço geográfico. Ou seja, eles imitaram as tendências religiosas da época. E existem 4 aspectos aqui que o pastor vou tratar hoje do que foi visto em Israel até o dia de hoje, também é presenciado. Essa visão de um santuário central que servisse de símbolo da habitação de Deus, inclusive também de proteção desse povo. Primeiro aspecto histórico que havia ali é que o templo para eles, o templo construído, o templo arquitetônico, serviria de propósito de distinção. O que é isso? Para Israel, o templo ali entre a nação judaica declarava às outras nações que os seus deuses eram desnecessários. Eles acreditavam que a diferença entre eles e as outras nações pagãs
se davam a esse fato de que eles não tinham estátuas para se prostrar diante delas. Aí você talvez me pergunta, mas então aonde está a contradição de Israel e a sua apostasia? Porque ao mesmo tempo que eles não tinham estátuas para se dobrar, eles tinham um templo da qual eles adoravam. E acreditavam que Deus habitava lá. Então qual a diferença daqueles deuses que existiam entre os pagãos com esse tipo de fé que Israel nutria? De que o templo representava para eles o quê? A sua proteção, inclusive a habitação de Deus, que não é bíblico. E não era nem bíblico para eles. E vai se destacar muito hoje aqui para você. Um outro detalhe de aspecto sagrado que também servia a Israel, como também foi imitado deles pelas civilizações pagãs, a causa da existência, que para eles o templo passaria a ser um memorial de proteção a Israel, como também serviria de representação de aliança com Deus. Que eles acreditavam que o templo ali presente, construído e arquitetado, seria um sinal de aliança, de bênção e de proteção. E nunca foi. Sempre foi a fé. Sempre foi a obediência. Sempre foi a graça. Não representações materiais. Então esse povo meio que substituiu também isso, esse detalhe, a causa da existência de Deus, como também de sua graça, sendo representado por uma coisa parecida como essa que nós estamos aqui dentro dela. E que num dado momento existindo, esse povo acreditava que eles iam avançar com poder e graça, e destruído, que eles não tinham proteção, que o templo ao chão, eles não tinham a presença de Deus naquele lugar. Então meio que esse conceito eliminava completamente a fé, a obediência, como também o conhecimento das leis e dos mandamentos divinos. Olha para você ver que situação que chega o povo. Terceiro detalhe hoje aqui que vai ser tratado, de que o templo também, como aspecto sagrado, representava também uma força unificadora, de união entre o povo, porque era ali também que eles iriam adorar a Deus, a unidade, né? Frente também às demais civilizações. Aí se você realmente for nos altos de Deus e levantar os princípios dessa unicidade, dessa unidade, ela nunca se apoiou nisso, em fraternidade. É uma coisa que muita igreja hoje também imita dos conceitos judaicos. A unidade relacional, a unidade social, a unidade religiosa. Senhores, unidade na doutrina bíblica em todos os testamentos, tá? Ela tem parecer doutrinário. A unidade não surge da relação, da convivência religiosa ou da experiência religiosa, mas daquilo que Deus fala. Até Paulo ele usa uma expressão, a mente de Cristo, que tenhamos todos a mente de Cristo. Se nós todos tivermos a mente de Cristo, nós já temos uma unidade estabelecida. E meio que a relação passa a ser uma consequência disso. Pensamos todos com o mesmo pensamento de Cristo. Só que eles acreditavam isso, que dentro do templo todos iriam se manter-se unidos. E unidos pelo quê? Pela religião. E Israel realmente usufrui, até o dia de hoje, dessa organização, porque eu acredito que até a nação judaica não existe, né, etnia no mundo nenhuma, que represente uma organização e uma união tão forte como esse povo. Porque eu presencio isso. Só que detalhe, ela é nacionalista. Ela é materialista. Ela não é redentiva. Então ela pode ser desmontada a qualquer momento por qualquer fator político e econômico que pode haver ali entre eles mesmo, como lá dentro da igreja.
divergências, brigas e conflitos, como também conspiração. Para aqueles que não sabem aqui, o templo se ergueu por muitas vezes com acordos políticos, como também foi firmado um acordo político internacional para dar a Israel a nação e o direito estatal que não tinham. Acordo político esse que nas escrituras será quebrado pelo anticristo, pela ordem mundial, e que sugestiona-se que uma minoria de judeus misturado com outras raças venham a vender os seus próprios irmãos e a própria nação por interesses políticos internacionais. Então, até que ponto uma união cultural, religiosa, patriota e etc, etc, ela vale, ela é sustentadora. Então a história comprova que homens se traem pelos interesses, mas unidade na Bíblia que se sustenta e se mantém pela eternidade, essa só se apoia em um aspecto: quando Deus reina e quando Ele é soberano no nosso pensamento e na nossa forma de vida. E um quarto aspecto rápido aqui, que também se detalha como aspectos sagrados a Israel, do que se imitou das culturas pagãs, a designação do local onde Deus, na verdade, habitaria. Um local geográfico. Coisa que, na verdade, eu quero até aproveitar para falar, que até entre cristãos você sabe que são a favor dessa opinião, que Jerusalém, que Israel é a habitação de Deus, que está naquela terra e no seu solo, as partículas de Deus. Então é um Deus contraditório. Então é um Deus fraco. Porque paladino, porque árabes também já reinaram naquele lugar, pô. E aquela muralha de lamentações, ou aquele muro de oração para aquele povo, e aquele templo já foi construído mais de 3 ou 4 vezes, que agora eu não estou aqui em memória lembrando. E com acordos políticos e financiamento de dinheiro, que eu não quero entrar aqui no mérito da origem. Mas há um povo evangélico que diz: vai para lá na Terra Santa, faz a sua peregrinação, porque é bem capaz que você saia de lá consagrado e extraindo de lá partículas de Deus na sua vida. E pensando assim, você não só se elege como um pagão, também demonstra ser ignorante, como também contra a palavra de Deus, porque isso não está nos escritos. Esse local da bênção não existe para esse livro todo que está aí na tua mão agora. Isso foi criado, isso foi gerado por instituições com um único interesse: manipular a opinião pública e gerar riquezas por intermédio da religião. Tanto que se você for lá ver o que Israel arrecada de turismo religioso naquele país, é uma coisa assustadora. Eu estive lá e eu vi. O povo bebe a água do Rio Jordão para se sentir incorporado por Deus. Bebe a água, eles saem da água assim, como se estivessem buscando um renascimento espiritual. E é uma água barrenta. Você não consegue enxergar o solo de tão verde que ela é. É uma água normal como qualquer outra, mas que leva detalhes históricos importantes para nós. Como a terra também é um registro arqueológico de tudo que a gente usa aqui para falar desse Deus. Mas não o local onde ele mora, nem o local onde ele habita. Porque senão, ele assina o BO e as circunstâncias constrangedoras desse povo que passou dentro da história. Amém ou não? Então Deus também reinou pelos árabes, e também construiu a mesquita, e também dividiu a fé com muçulmanos por muitos anos, até os árabes perderem o templo. Agora não me lembro historicamente para quem foi, e é assim que a história me revela as contradições, mas não de um Deus existente, mas de um povo apóstata. Amém? São 4 pontos que eu vou tratar hoje aqui. Mas eu li aos amados irmãos em Mateus capítulo 12, versículo 4, que quando Jesus ele se prontifica a ir ao templo, ou então fazer referência ao templo, e o templo de Salomão e o templo dos judeus, o verdadeiro símbolo sagrado de Israel, que já defini aqui que para eles é
símbolo de proteção e orgulho religioso, Jesus ele deixou o seu posicionamento. Agora eu vou buscar isso com vocês. Lá no texto de Mateus 12, versículo 4, existem duas características ali que Jesus deixou emblemado e claro na história. Ao mesmo tempo em que demonstrou respeito pelo templo de Salomão, ele também não deu importância. Em Mateus 12, verso 4, e João 12, 6, Mateus 23, verso 17 e 21, e João 12, 17, Jesus ele chama o templo na seguinte expressão: casa de Deus. Então ele considera aquele templo uma coisa importante e respeita, mas em compensação não considera no seu messianismo. E eu vou te dizer por quê, ok? Mas ali no texto de Marcos 14, 58, que nós lemos, ao mesmo tempo que ele demonstra respeito e também não dá importância, ele registra o quê? Em texto de Mateus 12, 6, que nós vamos ler: aqui está aquele que é maior do que o templo. E também no texto de Marcos 14, 58, voltando para ele agora, ele anuncia que pela sua rejeição e morte expiatória e redentiva, resultaria esse acontecimento na anulação e destruição do templo. A gente já leu Marcos 14, 58, em que ele confirma isso, e Mateus 21, 12 também nós vamos ler. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ali mais para baixo, em alguns versículos, você vê que nesse ato o Senhor ele registra novamente o quê? Que esse templo seria destruído e um novo surgiria, e ele se referia ao templo do corpo, do seu corpo, ou seja, que pela sua morte expiatória e ressurreição, um novo templo surgiria pelo seu poder messiânico, pela sua autoridade messiânica. A gente já vai chegar lá. E o surgimento de um novo templo escatológico, um templo inaugurado por ele, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O surgimento de um novo templo não teria mais aparência arquitetônica. O templo agora que Jesus inaugura seria orgânico e representado por pessoas que ele regenerou. Aí o evangelho começa a construir para nós a perspectiva messiânica que se cumpriu em Cristo, como os profetas haviam anunciado, que quando o Messias viesse, o templo da qual Israel considerava símbolo de proteção e orgulho religioso, que ele se tornaria impróprio para o Messias. Por quê? Porque aquele templo representava uma máscara desse povo para esconder a sua infertilidade espiritual, para esconder a sua apostasia. E Jesus estava quebrando naquele momento, ou diríamos rasgando naquele momento, aquilo que até então se mantinha oculto. Até então, antes dele se manifestar, todos acreditavam nisso. O melhor lugar aonde Deus fala e Deus está é o templo. Então, cumprindo o Senhor a obra messiânica, ele institui e estabelece que agora Deus habita, Deus está e se manifesta entre aqueles que têm a fé e a busca específica e exclusiva pelo Cristo.